Amor, imbatível amor. Capítulo 2. Conquista do prazer. A cultura hedonista tem se direcionado exclusivamente para o culto do prazer, principalmente aquele que se adquire com o menor esforço. Ninguém, entretanto, consegue viver em harmonia consigo próprio sem a autorrealização, sem a conquista das metas que facultam essa emoção estimuladora e vital. Não obstante, a vida possui outros significados de profundidade, outras realizações que, certamente, resultarão em prazer ético, estético, espiritual. Como consequência, a proposta hedonista falha no seu próprio conteúdo, que seria tornar a vida uma busca de prazer incessante. São inevitáveis as ocorrências do desgaste orgânico, do conflito psicológico, do distúrbio mental, das dificuldades financeiras, sociais, existenciais. A própria dor faz do processo que integra a criatura no contexto da sociedade, sem cujo contributo desapareceriam os esforços para o autoaprimoramento, a iluminação pessoal, o progresso geral. A emoção de dor constitui mecanismo da vida, que deve ser atendida sem disfarce, porquanto o próprio crescimento do ser depende das experiências que ela proporciona. Quando o estoicismo propôs a resignação diante da dor, Atenas se encontrava sob imensos desafios políticos e morais. Renascendo várias vezes na história e trazendo a sua contribuição para a felicidade da criatura humana a partir de Boécio, que o vinculou à proposta cristã vigente, esteve no pensamento de René Descartes, de Montaigne e de outros, convidando-o à reflexão e à coragem em quaisquer circunstâncias. Todavia, embora seja valiosa essa contribuição, a resignação sem uma imediata ou simultânea ação que conduz o ser a libertar-se da injunção dolorosa, pode fazê-lo derrapar numa atitude masoquista perturbadora. A atitude estoica deve ser seguida pelo esforço de vencer o sofrimento, criando situações diferentes que gerem prazer, proporcionando motivação para prosseguir a existência corporal, que é de grande importância para a vida em si mesma. Intermediando as duas conceituações filosóficas, o idealismo de Sócrates e Platão constitui-se como uma condição indispensável para a plenitude do prazer, que pode ser conseguido mediante a consciência tranquila, que se torna fruto de um coração pacificado em razão das ações de nobreza realizadas. Poder para o prazer. A formulação hedonista do prazer conduz o indivíduo a considerá-lo como uma inevitável consequência do poder, transferindo todas as aspirações para esse tipo de conquista, muito confundido com o triunfo em apresentação de sucesso. O poder tem recursos para levar ao prazer em razão das portas que abre, quase todas, porém, de resultados enganosos, porque aqueles que se acercam dos poderosos estão quase sempre atormentados pelo ego, utilizando-se da circunstância para satisfazer aos conflitos em que se debatem. Os seus referenciais são falsos, a sua amizade é insustentável, a sua solidariedade é enganosa, e eles trabalham como atores em uma peça cuja fantasia é a realidade. A busca do poder vem se tornando febril, gerando conceitos errôneos que propõem qualquer método desde que o objetivo seja alcançado, especialmente com brevidade, já que o tempo é muito importante para a usança do prazer. Na obra de Oscar Wilde, denominada O Retrato de Dorian Gray,
é possível ver-se a terrível aflição do jovem para manter a aparência, a fim de desfrutar de todos os gozos, mesmo os derivados da abjeção, com rapidez e sofreguidão. Não lhe importavam as vidas ceifadas, as angústias dilaceradoras que a sua insaciável busca ia deixando para trás. A indução infeliz de Lord Harry Wotton permanecia ali na mente aturdida, como uma hipnose dominadora. Ele falar-lhe que a juventude passava rapidamente e que o corpo belo se transformaria inevitavelmente, desorganizando-se, degenerando. Seria, pois, necessário fruir o prazer até a exaustão naquele momento fugidio, na estação dos verdes anos. O moço, embriagado pelo narcisismo, sem escutar a sensatez do seu amigo, o pintor Basil Hallward, deixou-se arrebatar e proclamou o desejo de que envelhecesse o retrato, não ele, ficando no esplendor da juventude, que era o seu poder mais relevante, assim passando a viver a situação amarga que o vitimou. Wilde, sem conhecer os complexos mecanismos do perispírito, descreveu como os atos ignóbeis possam ser registrados neste corpo intermediário e sutil, que se deforma até a mais vulgar e depravada expressão decorrente da conduta perversa e promíscua de Dorian, culminando em mais crime e na tragédia da autoconsumpção. Por outro lado, o poder econômico parece acenar com maior cota de prazeres, considerando-se o número de pessoas que se escravizam ao dinheiro, vendendo a própria existência para atender à desmedida ambição. Em razão disso, o desespero pela sua aquisição torna-se meta de muitas vidas que naufragam quando o conseguem, não se sentindo completadas interiormente ou quando não se veem abençoadas pelo apoio da fortuna, enveredando pelo corredor da revolta e tombando mais além da miséria a que se entregaram. O poder converte-se desse modo em verdadeira paixão ou numa quimera a ser perseguida. E porque os seus valores são ilusórios, as suas vítimas se multiplicam volumosamente. Todos aspiram a algum tipo de poder. Até o poder da mentira é mencionado com suficiente força para se conseguir algum triunfo. E não são poucos os indivíduos que o utilizam, terminando por infamar, destruir, malsinar. Mediante o poder, adquire-se a possibilidade de manipular vidas, alterar comportamentos, atingir os cumes das vaidades doentias. É inata essa ambição, porquanto está presente nos animais, expressando-se em força, mediante a qual sobrevive o espécime mais forte. O homem, no entanto, porque pensa, recorre ao poder a fim de desfrutar de mais prazer, e o faz individualmente, tornando-se um perigo quando o transfere para as massas que, através de pressões violentas, alteram a conduta do próprio grupo social. Sindicatos para a defesa de empregados, agremiações para a proteção dos seus membros, clubes para recreações, condomínios para a guarda de algumas elites, clínicas de variadas especialidades para a proteção da saúde. Graças a essa força transformada em poder coletivo, o processo de evolução da humanidade tornou-se factível, mas também as guerras irromperam cada vez mais cruéis, as calamidades sociais mais desastrosas, o crime organizado mais virulento. Nessa marcha, com a soma do poder nas mãos de governos arbitrários, a possibilidade da destruição de milhões de vidas e mesmo do planeta torna-se uma realidade
nunca descartada pelos estudiosos do comportamento coletivo dos povos. O poder, quando em pessoas imaturas, corrompe-as, assim como se torna instrumento de perversão de outros indivíduos que se entregam inermes e ansiosos. Tudo, porém, guardando-se a ambição do prazer que se poderá usufruir. O poder, pois por mais recursos disponha, é antagônico ao prazer. Isso porque o prazer resulta do interrelacionamento das energias que são liberadas no fluxo das sensações que o ser corporal experimenta em si mesmo ou no meio em que se movimenta. O poder, no entanto, é forte enquanto produz o represamento e o controle da energia. Ademais, o poder é fonte de conflito, o que impede o prazer real, exceto em condições patológicas do seu possuidor. Por intermédio do poder, surgem o abuso, a ausência de senso das proporções, a dominação ameaçadora e desagregadora do relacionamento humano. A vida familiar perde a sua estrutura quando um dos cônjuges assume o poder e o expande, submetendo o outro e os demais membros do clã. No grupo social, o mais fraco se sente sempre intimidado sob a espada de Damócles, que parece prestes a cair-lhe sobre a cabeça. Há uma tendência natural no poder que o leva a submeter os demais seres ao seu talante, tornando-se repressório e cruel. Toda repressão e crueldade castram o prazer, mesmo quando este se pode apresentar, porque se vê rechaçado ou rebaixado à condição de satisfação individual angustiada. Quando o poder, no entanto, supera as barreiras dos interesses mesquinhos do ego, passa a trabalhar para a comunidade igualitária, na qual surgirão os prazeres compensadores. Para que tal se realize, torna-se inevitável a necessidade, o cultivo da criatividade, permitindo que o ser humano cresça e expanda a sua capacidade realizadora, fomentando o bem-estar geral e a harmonia entre os indivíduos, jamais se direcionando para fins que não sejam o crescimento e a valorização da sociedade. Seja qual for a forma de poder, torna-se imprescindível a liberação de sua carga egoísta para preencher a superior finalidade do prazer. Prazer e fuga da dor. Mecanismos conscientes como inconscientes propelem o indivíduo a fugir do sofrimento que se lhe afigura como processo de perturbação e desequilíbrio. Remanescente das experiências animais, nas quais a dor feria a sensibilidade do instinto, produzindo desespero incontrolável por falta do recurso da razão, tal atavismo transforma-se em arquétipo conflitivo íncito no inconsciente coletivo, tornando-se gênese de fobias variadas que se avultam e se transformam em estados patológicos. Por outro lado, vivências anteriores que decorrem de reencarnações mal-sucedidas transformam-se em receios que são reminiscências do já passado ou predisposição automática para futuros acontecimentos. Esses sucessos encontram-se estabelecidos pela lei de causa e efeito, que é inexorável na sua programática, afinal, decorrente da conduta do próprio espírito na sua condição de autor de todos os fenômenos que o alcançam, em razão da sua observância ou não aos estatutos da vida. O sentimento de medo que alcança o ser humano é sempre descarregado através da fuga, evitando que aconteça o lance perturbador. Expressa-se esse medo toda vez que se pressente a predominância de uma força superior, real ou não, que pode produzir sofrimento.
Surge então o desafio entre fugir e enfrentar, dependendo da reação momentânea que se apossa do indivíduo. Relativamente aos danos que o sofrimento pode causar, surgem as manifestações de medo físico, moral e psíquico, afetando o comportamento. O de natureza física fere a organização somática, cujos efeitos poderão ser controlados pelas resistências emocionais. No entanto, o despreparo para a agressão corporal faculta que a dor se irradie pelo sistema nervoso central, tornando-se desagradável e desgastante. O de natureza moral é mais profundo, porque desarticula a sensibilidade psicológica, apresentando a soma de prejuízos que causa no conceito em torno do ser, dos seus propósitos, da aura da sua dignidade, terminando por afetar-lhe o equilíbrio emocional. E quando as resistências morais são abaladas, facilmente surgem os sofrimentos psíquicos, as fixações que produzem danos nos painéis da mente, empurrando para transtornos graves. Esse medo de acontecimentos de tal porte impulsiona a raiva como recurso preventivo que leva a agredir antes de ser vitimado, ou a reação que se transforma em quantidade de força que o ajuda a superar o receio que o acomete, seja em relação ao volume ou ao peso do opositor, onde, todavia, a raiva não se pode expressar, porque o perigo é impalpável e se apresenta abstrato ou toma um vulto assustador. O medo desempenha o seu papel de preponderância, dominando como fantasma triunfante que aparvalha. Na sua psicogenese estão presentes fatores que ficaram na infância ou na juventude, nos processos castradores da educação e da formação da personalidade, que levam ao pranto ante a escuridão, as ameaças reais ou veladas, a presença da mãe castradora, do pai negligente ou violento, a insatisfação e a raiva. O controle do ego é a melhor maneira para afugentar o medo, evitando que se transforme em pânico. Em face dos muitos mecanismos a que recorre para poupar-se ao medo, a tudo que produz sofrimento, o ser humano é impulsionado a evitar o amor, justificando que nunca é amado, sendo-lhe sempre exigido amar. Todos anelam pelo amor, entretanto, por imaturidade, não têm conhecimento do que é o mesmo, assim incorrendo no perigo de ter medo de amar. Acredita aquele que assim procede, que amando se vincula, passa a depender e recebe em troca o abandono, a indiferença, que lhe constituem perigosas ameaças à segurança no castelo do ego, no qual se isola, perdendo as excelentes oportunidades para conseguir uma vida de plenificação. Esse amor condicional, de troca, egotista, eu somente amarei se ou quando, eu amo porque, tem suas raízes fincadas na insegurança afetiva infantil, perturbadora, que não foi completada pela presença da ternura nem da espontaneidade. Assim, ocorria antes como forma compensatória e algum interesse não atendido como referencial a algum objetivo em aberto, produzindo desconfiança a respeito do amor que remanesce incompleto, temeroso. O medo de amar escamoteia-se e leva à solidão angustiante, que projeta o conflito como de responsabilidade das demais pessoas do meio social que é considerado agressivo e insano. Fatores esses que existem no imo daquele que se recusa inconscientemente a dar-se ao inefável prazer de libertar as emoções retidas. O amor
relaxa e conforta, sendo felicitador e proporcionando compensação em forma de prazer. É o sentimento mais complexo e mais simples que predomina no ser humano, ainda tímido em relação às suas incontáveis possibilidades, desconhecedor dos seus maravilhosos recursos de relacionamento e bem-estar, de estimulação à vida e a todos os seus mecanismos. O amor liberta quem o oferece, tanto quanto aquele a quem é direcionado. E se isso não sucede, não atingiu seu grau superior, estando nas fases das trocas afetivas, dos interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas, dos desejos. Certamente, são fases que antecedem o momento culminante, quando enriquece e apazigua todas as ansiedades. De qualquer forma, porém, amar é impositivo da evolução e psicoterapia de urgência, que se torna indispensável ao equilíbrio do comportamento das criaturas. Expressando o prazer de viver, o amor irradia-se de acordo com o nível de consciência de cada ser, ou conforme o seu grau de conhecimento intelectual. Todo o empenho para superar o medo de amar deve ser aplicado pelo ser humano que realmente pretende o autoencontro, a harmonia interior. Aflições e conflitos. Quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se completando. Ninguém consegue viver sem afeição, e quando isso ocorre, expressa algum tipo de psicopatologia, porquanto o sentimento da afetividade é o veio aurífero de enriquecimento da criatura psicológica. Sem esse sentido da vida, ocorre uma hipertrofia de valores emocionais e o indivíduo em desarmonia degenera. A afeição é inata ao ser humano, como um instinto que alcança um patamar mais elevado no seu processo de desenvolvimento de valores inatos, podendo se perder, mesmo embrionariamente, nas expressões de diversos animais, na sua maternidade, na defesa das crias, nas brincadeiras e jogos que se permitem. Momentos surgem nos quais, sem ter ideia de que pensam e se ajudam. Posteriormente, esse instinto cresce e adquire maior soma de sensibilidade, quando identifica pelo odor aquele que o cuida, nota-lhe a ausência, sofre-a e, às vezes, deperece até a morte por inanição, negando-se ao alimento em razão da morte daquele que o cuidava e a quem se ligava. No ser humano mais desenvolvido molecularmente, portador de um sistema nervoso mais avançado, surge como afetividade, a princípio atormentada, insegura, exigente, depois calma, produtiva e compensadora. Porque permanece em conflitos consigo mesmo, o ser que transita na inquietação não se permite afeição alguma, nem se doando, nem a aceitando de outrem em fase da insegurança em que se encontra, por desconfiança de que essa afeição se expresse como forma de sentimentos inconfessáveis, ou porque se lhe deseja explorar. Vitimado por não confessável complexo de inferioridade em que se compraz, não acredita merecer afeição, ampliando a área dos conflitos e abrindo espaço para a vinculação terrível com parasitas espirituais, que se transformam em estados obsessivos de larga duração. Qualquer indivíduo merece afeição e deve esforçar-se por desenvolvê-la e experimentá-la. Trabalhando-se interiormente, reflexionando em torno dos direitos e valores que todos possuem ante a vida,
reformula planos mentais e dá-se conta de que é portador de um tesouro de ternura ainda submersa no ego, que é capaz de expandi-la e digno de a receber também. Quando isso não se lhe faz possível, o auxílio de um psicólogo ou de um psicanalista é valioso, ou mesmo de um grupo social de ajuda, porque, de alguma forma, quase todas as pessoas possuem conflitos semelhantes, que variam apenas na forma de expressar-se. Muitos fatores perinatais e da infância predominam na área dos conflitos e da desafeição. São registros que não foram digeridos, nem consciente nem inconscientemente, remanescendo como trauma de solidão, de desamor, de rejeição, de decepção dos pais e do instituto familiar ou meio social, ou mesmo heranças genéticas que agora se manifestam em isolacionismo, em censuras doentias, em autoflagelações dolorosas, quão injustificáveis. A afeição dá sentido à existência humana, facultando-lhe a luta otimista, o esforço continuado, o interesse permanente, a conquista de novos valores para progredir e enobrecer-se. Não é tanto a condição moral que a estimula, senão o objetivo que se tem a seu respeito, que desenvolve o sentimento moral. Quando isso não ocorre, surge o fanatismo de qualquer expressão, o mascaramento de natureza moral em processos psicológicos de transferência que aparecem como puritanismo, exigência descabida de valores éticos e uma insuportável conduta de aparência que está longe da realidade interior. Ela tem início em um sentido de carinho que se expande e enlaça os seres sencientes, aumentando até o encontro com a criatura humana, que igualmente necessita de afeto e pode retribuí-lo em intercâmbio que dignifica e dá significado à existência. Quando escasseia a afetividade, o que se deriva de conflitos interiores, pode a criatura esforçar-se por buscar objetivos, se não no presente, pelo menos no futuro. Fixando alguma coisa ou pessoa que desperte interesse ou alguma forma de simpatia que se transformará em afeição com o decorrer do tempo, liberando-se da algidez emocional, passa a fixar-se nos acontecimentos do passado e procura deles desvencilhar-se. Assinalado, no entanto, pelo trauma que o esmaga, lutará agora que possui motivação para continuar a viver, com insistente tenacidade, a fim de libertar-se de tudo que lhe é perturbador. A logoterapia, proposta por Viktor Frankl, convoca o ser para projetar-se no futuro, nas possibilidades ainda não exploradas, que são um manancial inesgotável de recursos que aguardam oportunidades para manifestar-se. Que meta poderia alguém acalentar em um campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínio sistemático? Interroga o logoterapeuta, para superar a depressão e encontrar objetivo para lutar para viver? Ele próprio responde: projetá-lo no futuro, descobrir se alguma coisa o aguarda quando sair do campo, um filho, uma esposa, um sentimento de arte, de cultura, algum projeto interrompido. E conclui confortavelmente: quase todos os internados tinham algo que fazer, que terminar, nem que fosse denunciar a crueldade assassina dos seus algozes. A indiferença da cultura e da civilização com o destino que lhes havia sido reservado, por motivo nenhum, como se houvesse algum motivo que tornasse o ser humano bestial e tão perverso. Aqueles carcereiros impiedosos haviam destruído o próprio sentimento de humanidade
e converteram-se em sicários, tornando as demais criaturas que lhes caíam nas mãos apenas um número que não lhes significava nada e que lhes proporcionava o prazer de os esmagar, de destruir-lhes a alma, o valor, coisificando-as, zerando-as. Não obstante, eram pais e mães gentis, quando retornavam aos lares, bons vizinhos e afáveis cidadãos, com as exceções compreensíveis. A crueldade mais acerba, todavia, se manifestava em forma patológica, de ausência de afeição, nos guardas recrutados entre os próprios prisioneiros, que se fazia verdugos implacáveis, buscando sobreviver, desfrutar de alguns favores e concessões dos seus perseguidores. Os conflitos mal controlados levam o indivíduo à crueldade, à total insensibilidade por sentir-se desconfortados em si mesmo, transferindo o rancor da própria situação contra aqueles que acredita felizes e os fazem invejá-los. Mediante a conquista da afetividade, lenta e seguramente, são superados os conflitos perturbadores, abrindo-se os braços, a princípio, à solidariedade, depois ao cumprimento dos deveres de fraternidade que levam ao amor. Os sinais evidentes de uma existência e de um ser normais são os pródromos do desabrochar da afetividade tranquila, que se desenvolve estimulando a luta ao crescimento interior.